Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar nosso encontro de hoje, nossa live. A gente vai falar um pouquinho sobre contrato de safra. Estou esperando a Júlia entrar aqui, que ela vai estar aqui comigo hoje. Estou super feliz em receber a Júlia aqui. Esperando ela entrar, acho que ela já está quase entrando, gente. O material que a gente preparou tá super bacana sobre esse tema que eu amo, que eu trabalho todo dia, que são os contratos de safra. Aí a Júlia acabou de entrar, já vou só esperar ela chegar para aceitar ela aqui. A Júlia tá entrando, pessoal. Oi, Júlia, tudo bem? Bem, e você? Boa noite. Boa noite, como estão as coisas aí? Tudo bem? Tá conseguindo me ver certinho? Tô te vendo super bem, pessoal, tá todo mundo vendo bem a Júlia, ouvindo bem? Eu improvisei um apoio aqui, acho que deu certo. Não, tá excelente. E aí, como estão as coisas, Júlia? Tudo bem, graças a Deus, e por aí? Tudo bem também. Que bom te ter aqui hoje. Primeiro quero te agradecer muito por ter aceito o convite. Eu Tá que aqui nesse agradeço, é um encontro. privilégio. O privilégio é meu, Júlia. Fiquei super feliz. Ainda mais esse tema que eu amei o tema dos contratos de safra. Ó, já tem muita gente aqui com a gente. A Paty tá aqui. Paty, tudo bem? Tem vários outros associadozinhos nossos aqui. Elias, Bruna, tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os contratos de safra, né, Júlia? Isso. Bom, Júlia, primeiro, antes da gente começar aqui essa conversa sobre os contratos, eu vou pedir para você se apresentar aqui rapidinho para o pessoal. Bom, eu sou a Júlia, tenho 22 anos, sou advogada, eu atuo na área de Direito Empresarial e do Agronegócio e sou pós-graduanda em Direito Empresarial pela FGV, sou associada da Ábrada, que é essa família que eu amo tanto e que sempre nos apoia, né, e traz essas lives com os assuntos que a gente, pra gente crescer e aprender cada vez mais, né. Então, essa é um pouquinho da minha história. Eu moro em Campo Verde, no Mato Grosso. Aí tá mais tarde. Aí é mais tarde, eu sempre esqueço. Não, Mais aqui é uma cedo. hora menos. Aqui agora é 6h34. 6h34. Estamos com essa diferença de fuso aí, né, Júlia? Bom, pessoal, a Júlia também é uma grande amiga, também atua muito na área trabalhista, né, Júlia? Nessa parte empresarial no agronegócio aí. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os contratos de safra. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, durante a live, podem ir mandando aí, que aos poucos a gente vai resolvendo aqui, respondendo também, né, Júlia? Isso. Uhum. Júlia, conta um pouquinho pra gente, primeiro sobre, para quem não conhece bem essa área, esses contratos, conta um pouquinho sobre essa questão do que é uma safra, como que funcionam esses contratos de safra. Bom, o contrato de safra, ele é uma espécie de contrato de trabalho, né? Da modalidade de contrato por prazo determinado, né? A safra é aquele período compreendido entre o preparo do solo para o plantio até a colheita da determinada cultura, né? A Lei 5.879, ela tem o conceito da safra como variações estacionais da atividade agrária. Então, o contrato de safra é esse contrato específico para esse momento, né? Entre o preparo do solo para o plantio até a colheita da determinada cultura, né? Pode ser o algodão, o alho, aí em Minas, né? Então, pode ser usado em diversas culturas. Ah, bacana. Bom, pessoal, é isso mesmo que a Júlia falou. E assim, essa questão dessa determinação desse prazo da safra, né, Júlia? É importante a gente entender o que é a safra, para a gente entender um pouquinho como que fica o prazo desse contrato, que é um pouquinho diferente dos contratos por prazo determinado comuns, né? Como um contrato por experiência, né, Júlia? O contrato por experiência, ele tem uma data limite, né? São 90 dias, é uma data taxativa. Agora, o contrato de safra não tem como a gente colocar uma data, né? A gente só pode prever o início, mas o final a gente não consegue colocar taxativamente a data de final. O contrato de safra, ele é um pouco diferente do contrato de experiência e das outras modalidades de contrato por prazo determinado, porque o final dele é incerto, né? Exatamente. E assim, essa questão de ser incerto, pessoal, é um dos principais diferenciais até do contrato de safra, né, Júlia? Porque, como vocês sabem, quem é daqui que já está acostumado com essa área do agro, eu tô vendo que a Paty Bruneta está aqui também com a gente, ela também trabalha mesmo no agro, então tem algumas pessoas que estão acompanhando que são da área.
E às vezes fica realmente difícil a gente colocar a data do fim da safra se você for fazer um contrato a termo. Então, por exemplo, você colocar lá, vai terminar dia 10 de dezembro. E aí, às vezes chove, às vezes não dá para cumprir com aquele cronograma que estava previsto. Então, por isso que é essa grande vantagem do contrato de safra. Como ele depende dessa atividade, né, dessa questão de estar realmente no período, ele não tem essa data fixa. Então, fica mais fácil aí para o produtor rural poder realmente atender a necessidade dele. Tanto que é um contrato específico, né, Júlia? Isso. E é bom também a gente esclarecer o conceito de safrista, né? Porque a gente esclareceu o contrato de safra, mas e quem que é o safrista? E é muito simples, o conceito de safrista está no decreto 73.623 de 74, que é até o decreto que regula a Lei de Trabalho Rural, né? Que é a Lei 5.889. E safrista nada mais é do que aquele que presta serviços mediante o contrato de safra. E é engraçado isso. Às vezes a gente pensa, isso é óbvio, mas a gente tem que ter cuidado. Porque no meio rural, na prática, a gente vê muito esse termo, né? Ele é o safrista, ele é o safrista. E às vezes as pessoas colocam na função como se ele fosse um safrista, sem ser em um contrato de safra. Então, essas questões realmente acabam sendo importantes, mesmo quando a gente pensa que é óbvio, mas tem que ter um cuidado aí, né, Júlia? Sim. E um ponto importante também no contrato de safra é que às vezes as pessoas elas acham que o contrato de safra ele é exclusivo da colheita. Né? Mas no decreto 73.623, ele também diz que é do preparo do solo para o cultivo, a colheita, então ele pega toda a safra, não é exclusivo apenas da colheita. Né? A gente também tem a jurisprudência que entende isso, então pode usar o contrato de safra desde o início, começou ali a preparar a terra para o plantio, já pode fazer um contrato de safra. E nesse ponto, acho legal você ter trazido esse ponto, Júlia, porque é um outro ponto que eu acho que a gente tem que ter um cuidado também pela questão justamente da safra. Às vezes a pessoa faz um contrato de safra no início do plantio e ela encerra aquele contrato e continua até o final, assim, a safra dela não acabou. Ela encerra pelo plantio com aquele funcionário, finaliza aquele contrato dela e continua depois com outros funcionários até a colheita. Então a gente fica com risco aí só de depois esse funcionário requerer como se ele não tivesse encerrado realmente a safra. Então, por isso a gente tem que ter um certo cuidado, né, com o uso desse contrato. Quando é só para plantio, pode ser interessante fazer um contrato específico para o plantio e não usar realmente a terminologia da safra, né? A gente tem que ser muito cauteloso mesmo com o contrato de safra, porque ele é até o final da safra, né? Então, é isso que você falou mesmo. Se for apenas para o plantio, se for para atividades específicas, então é melhor que faça realmente um contrato, né, de atividade específica. Eu vou só aproveitar que a gente... Perdão. Não, imagina. A gente está nesse tema e uma pessoa perguntou sobre os prazos das safras, né? Se eles são vinculados ao porte de determinada cadeia produtiva, como em um contrato de arrendamento. No caso do contrato de safra para o trabalho rural, a gente não tem todas aquelas questões específicas de um contrato agrário, no caso de um contrato de parceria ou de um contrato de arrendamento. É realmente de acordo com o andamento da safra. E a jurisprudência entende safra como realmente enquanto estiver tendo uma atividade agrícola ali. Então, por exemplo, terminou realmente, colheu tudo, terminou, encerrou aquele período de safra, encerrou as atividades ali. Então, mesmo que depois ainda tenha alguma questão, se tiver realmente encerrado, eles entendem como fim da safra, na jurisprudência. Então, não tem uma questão, um prazo específico, não tem aqueles prazos como nos contratos. Quem está acostumado na área civil, né? Sabe que a gente tem os contratos aí por questões, atividades de médio porte, de pequeno porte, de grande porte, enquanto no trabalho rural não. É realmente de acordo com a atividade que está sendo realizada ali. Quer complementar, Júlia, alguma coisa nesse ponto? Você falou tudo. Bom, Júlia, aqui a gente, seguindo aqui no que a gente preparou, né? Que a gente recebeu várias perguntas, pessoal, ao longo do dia. Então, vou ir passando também com a Júlia para ela poder esclarecer para vocês essas perguntas que a gente recebeu aqui na caixinha da Ávida. Se vocês forem tendo outras perguntas, podem mandar aí também. Quanto à questão do prazo desse contrato de safra, Júlia, qual outro apontamento sobre qual que é o prazo máximo, essas questões mais específicas aí? Então, o contrato de safra, ele não pode ter um prazo superior a 2 anos, né? Ele pode até, nesses 2 anos, ter apenas uma prorrogação. Mas se ele passar desse período, ele vai se encaixar aí no contrato de prazo indeterminado. Então, não é uma vantagem para o produtor. Então, sempre limitar aí esse contrato a 2 anos com apenas uma prorrogação. Perfeito, Júlia. E sobre a questão também
do prazo entre um contrato de safra e outro, Júlia? Porque a gente sabe que esse é um problema na prática, né, para o agro. Então, esse período, em regra, é de 6 meses, né? De um contrato de safra para o outro, e em regra tem que ter, na lei, diz desses 6 meses. Mas já tem jurisprudência consolidada falando que não precisa desses 6 meses, que terminou a safra, já pode dar início a outro contrato de safra. Então, na regra, 6 meses. Mas na jurisprudência, já tem jurisprudência, inclusive o TRT de Goiás, né? Eles dão até um prazo de 60 dias entre uma safra e outra, mas é apenas lá em Goiás. No TST e nos demais TRTs ainda não tem um prazo, mas entende-se que terminou o contrato de safra, já pode sim fazer outro. E, de novo, voltando naquele ponto, né, Júlia? Então, se realmente tiver terminado aquela atividade, tiver a comprovação de que finalizou a atividade ali, é dada como encerrada a safra. Então, mesmo que não tenha exatamente os 6 meses, às vezes, igual tem jurisprudência aí de 4 meses, 3 meses, entende que não dá unicidade contratual, né? Por essa questão da atividade específica, da questão da atividade agrária específica que tem essa necessidade. Porque eu não sei vocês que estão acompanhando a gente, mas a gente sabe o quanto é comum isso acontecer, né, Júlia? Acaba uma safra e às vezes vai começar a próxima e não deu os 6 meses. O intervalo às vezes é menor. Então a gente tem realmente esse problema, é uma realidade do produtor rural, que aí às vezes nem sempre dá realmente esse intervalo de 6 meses, né, Júlia? Sim, é verdade. A jurisprudência ajudou a gente, né? Graças a Deus. Eu sempre falo, aí nesse caso a jurisprudência entendeu a particularidade do agro, né? Sim, é verdade. Aqui, só para continuar aqui esclarecendo as perguntas em ordem, o Vitor perguntou só para confirmar se é vinculado ao ciclo produtivo específico de cada cadeia, então. Sim, só que a gente tem uma particularidade, Vitor, que a gente até trouxe aqui hoje, né, Júlia? Até estava preparada essa parte. Quando são várias culturas que estão sendo trabalhadas em um produtor só. Isso acontece também, né, Júlia? Que um empregador tem, às vezes, tá beneficiando em um barracão, às vezes, 4 culturas diferentes. Então, a safra é entendida enquanto estiver tendo aquele trabalho ali dentro, aquele período de beneficiamento, por exemplo. Encerrou o beneficiamento, encerrou a colheita, encerrou a venda, finalizou o serviço ali, é encerrada a safra. Mesmo que sejam mais de uma atividade junta, considerando um empregador só. Não sei se ficou claro aqui. Se para mais segurança, né, quiser fazer um contrato para cada cultura, também pode, mas não há necessidade, né? Apenas que no contrato de safra especificar certinho quais vão ser as culturas e tudo. O ideal, assim, por exemplo, aqui, né? Algodão, safra 19 e 20. Então, isso no contrato de safra, ele já basta, né? E se for mais culturas, ele coloca algodão, safra 19 e 20. Soja, safra, e assim, especificando. O importante é estar especificado no contrato, né? Isso, para depois não dar margem para nenhum problema, né? Nenhuma reclamação. A gente teve uma outra pergunta aqui inesperada também do Ginter, que ele perguntou se poderia suprir o contrato de safra por um contrato eventual, no caso, por exemplo, intermitente. Bom, só para esclarecimento, o intermitente ele é um contrato que é caracterizado pela imprevisibilidade. Enquanto na safra a gente tem uma previsão, então não daria para eu trocar um pelo outro, porque na safra a gente tem realmente um período estimado, igual a Júlia está falando, né, Júlia? Qual que é o período aí de vocês de previsão de safra do algodão? Do algodão é início de julho, a colheita, início de julho até o final de setembro, mais ou menos, e o beneficiamento é início de julho até início de novembro, mais ou menos. Isso, então ele é um contrato específico, tá vendo? A gente tem um prazo determinado, só que esse prazo ele não é por termo, ele não tem uma data específica. Agora, se a atividade em si for uma atividade de imprevisibilidade, porque o contrato intermitente, aí a gente vai entrar no tema do contrato intermitente, mas ele é um contrato que ele dá essa possibilidade de a gente fazer contrato intermitente por prazo determinado. Então eu tenho, por exemplo, nesse caso, um contrato de safra que eu tenho uma atividade intermitente ali. E aí a gente poderia ter essa possibilidade, que seria uma exceção também. Mas voltando aqui, pode falar. Outro tipo de contrato também, que tem na Lei 5.889, é o contrato por pequeno prazo, né? Às vezes, se o produtor precisar ali apenas por 2 meses, né? Esse é um contrato ali, tá no artigo 14A da Lei 5.889. Porque aí não é obrigatória a assinatura na carteira de trabalho, só que tem que ter autorização em acordo ou convenção coletiva, né? Nossa, mas, Júlia. uma atividade rápida, o contrato por pequeno prazo ele pode atender, né? Eu ia te perguntar isso agora, porque foi uma das perguntas que apareceu para nós, né?
sobre a questão do contrato de safra, se ele poderia ser sem registro de carteira. E Não. aí, se O você puder falar contrato um de pouquinho. safra, tem um registro normal, porque o safrista, ele cumpre as relações de emprego, ele cumpre os requisitos da relação de emprego. Então, é pessoa física, é um trabalho não eventual, tem a pessoalidade, subordinação, onerosidade. Então, ele cumpre os requisitos da relação de trabalho. Então, tem que ter anotação na carteira de trabalho, sim. Inclusive, uma dica, né? É anotar na carteira de trabalho que se trata de contrato de safra. Porque na lei fala que as condições específicas a gente tem que anotar na carteira de trabalho, né? Então fica uma dica aí para o produtor de nas carteiras de trabalho, né? Fazer o registro certinho e anotar que se trata de contrato de safra. E aí, então, quando o produtor tiver com essa dúvida, né, e quiser um contrato sem registro, a opção que ele tem, né, Júlia? Que é É o essa outra que contrato você de falou. pequeno prazo, 2 meses. Perfeito, adorei você trazer esse ponto, que é um contrato que a gente acaba falando muito pouco sobre ele. Então, bem legal você levantar essa possibilidade aqui. E sobre, você estava falando sobre as questões da contratação em um contrato de safra, que tem que ter o registro da carteira, e o horário de trabalho. Júlia, se você puder falar um pouquinho para o pessoal aqui sobre o horário de trabalho num contrato de safra. Bom, o horário de trabalho é jornada normal, né? 44 horas semanais, 8 horas diárias. E tem alguns lugares que é comum a jornada de 7 horas e 20, né? De segunda a sábado por causa do sol. Mas a jornada semanal são 44 horas, igual na relação de emprego normal. Pessoal, super legal mais esse ponto que a Júlia levantou. Porque olha que interessante isso que ela falou. Falou 7 horas e 20 por causa do sol. Isso é um problema que a gente nunca vê no meio urbano. A gente não vê isso. A gente tem que pensar nessa situação na cidade. E enquanto no meio rural é extremamente comum. Quando a gente fala também de serviços com passagem, campo aberto, então tem muito essa demanda e aí acabam optando por um serviço, um trabalho que a pessoa começa a jornada mais cedo para ela poder cumprir as 7 horas e 20 e não pegar tanto sol. E aí, às vezes, isso também resulta em uma produtividade maior. E sobre as horas extras do contrato de safra, Júlia, como que funciona? Também é igual a jornada de trabalho normal, são até 2 horas extras, né? Mas, como toda regra tem uma exceção, né? O artigo 61 da CLT ele fala que se for uma necessidade imperiosa, pode prorrogar um pouco essas horas extras, né? Mas ele, no artigo 61, ele elenca certinho quais são os casos, né? É por motivo de força maior e tudo mais, que aí você pode aumentar essas horas extras normais de 2 horas. Nossa, Júlia, eu adorei, igual eu falei, adorei a preparação, os pontos todos que você trouxe para a live, Tá? porque essa questão também da necessidade imperiosa, quem está no agro sabe que isso costuma acontecer. Às vezes tem algum dia, e por quê, pessoal? Às vezes tem algum dia que precisa realmente preparar uma semente, passou do horário, se não preparar aquela semente, ela vai perder. Então você tem realmente uma necessidade imperiosa de fato e vai ultrapassar aquelas 12 horas. Então, aí eu vou só aproveitar para trazer um apontamento. Quando acontecer isso, é muito importante anotar qual que foi essa atividade que foi realizada naquele dia que passou do horário, para você ter realmente a comprovação de que foi uma atividade, uma necessidade imperiosa realmente aí, né, Júlia? E o artigo 61 ele fala, ó, por motivo de força maior, seja para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis, ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Por exemplo, tem colheita que é aquela hora de colher o algodão, porque se deixar para amanhã talvez já não dê tempo, né? E um ponto interessante também, que não precisa ter convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para poder utilizar essa prerrogativa do artigo 61, tá? Super legal esse ponto, pessoal. É importante saber isso. Então, por isso que é mais importante ainda, a gente sempre fazer a anotação de qual foi essa atividade que foi realizada, né? Para a gente evitar depois ter algum problema, a gente tem a comprovação de que foi realmente necessário, sempre fazendo o pagamento, né? Gente, é só o que costuma acontecer muito na prática? Faz essas horas a mais e aí vai, não anota e fala, não anota porque não pode anotar. E aí não faz anotação e faz um pagamento às vezes por fora, né? E o que acontece e depois acaba tendo que pagar de novo, sem segurança jurídica nenhuma. Então, assim, é importante a gente conhecer esses meios, conhecer essas normativas, né? Que a própria lei traz pra gente possibilidades ali. Como a Júlia trouxe, tá aí no artigo 61, né, Júlia? Sim, artigo 61 da CLT. Bom, Júlia, eu acho que a gente até teve aqui já
uma perguntinha sobre teve, ó, acho que Flávio. O Flávio perguntou sobre o encerramento do contrato do safista antes do término da safra. Como que funciona, Júlia? Conta para nós dessas formas de rescisão, quais são as possibilidades aí que a gente tem no contrato por safra? Então, são 3 pontos na rescisão, né? Primeiro, se for o fim normal do contrato, um ponto muito importante que às vezes as pessoas não sabem, o contrato de safra ele não tem aviso prévio. Porque por ser um contrato determinado, né, não faz muito sentido esse instituto do aviso prévio. Então, se for um fim normal de contrato, não tem aviso prévio, mas tem as verbas normais e liberação do saque do FGTS. Outro ponto também, não tem seguro-desemprego. É um projeto de lei que está em andamento, mas no momento não tem seguro. Se o funcionário pedir demissão, multa de 50% do que ele teria direito de receber até o fim do fim previsto da safra, né? Além da multa de 40% da FGTS. Se ele for demitido, né, nesse caso. Agora, se ele pedir a demissão, aí a multa, só a multa de 50% que teria direito até o fim previsto da safra e descontada das verbas a receber na rescisão. Bom, pessoal, aí eu vou trazer alguns apontamentos sobre isso que a Júlia está falando, dessas formas da demissão da safra, da questão de não ter aviso prévio. A gente até conversou mais cedo, né, Júlia? Isso é um ponto que mais tem essa dúvida, aparece muito essa dúvida. O funcionário, às vezes, ele não entende isso porque não foi explicado no momento da contratação. Então, é muito importante, no momento da contratação, explicar. Por que não tem o aviso? Porque o contrato por safra, como a Júlia trouxe, é determinado, é durante a safra. Por mais que eu não tenha uma data, né, Júlia? A gente tem uma previsão. Você sabe mais ou menos quando vai acabar ali o período da colheita do algodão, o período específico. Então, por isso que não tem o aviso. O aviso, ele é um instituto para trazer uma segurança para o funcionário que não sabia que ia ficar sem o emprego. Então, é por isso que a gente não tem o aviso prévio. E a Júlia trouxe sobre a questão do seguro-desemprego também, né, Júlia? Que é um grande problema na prática, gente. Quem trabalha aí, o que costuma acontecer? Como não tem seguro no contrato por safra, por que não tem seguro? Para que é o seguro, né, Júlia? Quando você não sabe quando vai acabar, né? Agora, no contrato de safra, você sabe quando que ele vai determinar. Então, é outro instituto que não faz sentido você ter o seguro-desemprego, sendo que você sabe quando que vai terminar o seu contrato, né? Exatamente. Então não tem como. E às vezes o funcionário ele não entende e ele fala: não, mas por favor, libera o seguro para mim. É como se fosse o patrão que não quer fazer a liberação desse seguro-desemprego. E não é assim. Também acontece, né? Sendo que não tem o aviso prévio. A mesma coisa. Não, pode falar. Pode falar. Não, pode falar. Tem uma exceção, né? O Flávio perguntou, meu pai, beijo, pai. Tá fazendo pergunta pra mim. Ah, que delícia! Tem um super especial aqui assistindo. Então, Júlia? Sim, tá meu pai, minha mãe, meu esposo. Tá todo mundo. Mas respondendo a pergunta, pode sim encerrar o contrato de um safista antes do prazo de término da safra. Só que aí vai ter que pagar aquela multa correspondente, né? De 50% daquilo que ele ainda teria que receber até o final da safra, né? E uma outra... Oi, pode falar. Não, eu acho que eu ia te perguntar o que você vai falar. Eu ia te perguntar sobre como que é, se tem alguma possibilidade de não pagar essa multa, ou de ter aviso prévio, como que fica? Então, eu ia falar agora sobre a cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. O nome é complexo, mas é algo super tranquilo, essa cláusula, né? Que nada mais é do que uma cláusula no contrato de safra que ele assegura o direito para ambas as partes de rescindir antecipadamente o contrato. Então, nesse caso da cláusula assecuratória, vai ter sim o aviso prévio e as verbas rescisórias normais. Então, tendo essa cláusula no contrato, ambas as partes podem rescindir, não vai ter essa multa de 50%, né? Mas aí vai ter o aviso prévio. E quando que é interessante ter ou não essa cláusula, Júlia, para o empregador, para ele saber se vale a pena ele colocar no contrato ou não? Então, na minha opinião, vale a pena para safras longas, né? Pelo menos a partir de mais de 3 meses. Gente, e olha que interessante. Por que a Júlia está falando isso? Por que vale a pena só para safras mais longas? Por que será, hein? Porque quando a gente tem safras longas, se você rescindir a multa, o que vai acontecer com essa multa, Júlia? Vai ser enorme, né?
vai ser enorme. E aí, às vezes, para o produtor fica inviável, às vezes ele mantém um funcionário que ele não queria lá só pela questão da multa. E aí, quando você tem a cláusula seguratória, o que você tem que pagar? O aviso prévio e a multa do 40% da FGTS. Então, se as safras são maiores. E por que a Júlia falou, pessoal, mais de 3 meses? Pela questão de que a 50% de 3 meses dá 1 mês e meio. Então, assim, dificilmente a pessoa vai ser demitida nos primeiros 15 dias, nos primeiros 10 dias. Então, quando é a partir disso que começa a valer a pena. Se for antes, se o contrato for mais curto, se for uma safra de 2 meses, por exemplo, essa cláusula seguratória vai acabar saindo mais cara, né, Júlia? Sim. Então, até no nosso caso aqui de Campo Verde, né, para a cultura do algodão, para o beneficiamento do algodão, compensa muito a cláusula assecuratória, né? Porque a nossa safra ela é um pouco mais longa, tem duração maior do que de 3 meses. Então, nesse caso, é super aconselhável de colocar essa cláusula no contrato, que ela tem um nome extenso, mas é uma cláusula super simples, né? E ela tem a previsão no artigo 481 da CLT. 481. E é super simples, pessoal. Só realmente constar nesse contrato que aquele contrato é regido, né, pela cláusula seguratória de direito recíproco de rescisão antecipada. Esse nome grande. Mas aí o mais importante é explicar, né, Júlia, para o funcionário estar ciente disso, saber como funcionar essas questões. Sim. Aproveitar e beber uma água também. Bom, pessoal, agora sobre as formas de rescisão, então a gente já conversou um pouquinho. Lembrando, então, que no encerramento normal, realmente a pessoa vai receber quais verbas que ela recebe, Júlia, quando o contrato é encerrado, sem demissão e sem pedido antecipado? O saldo de salário, né? Liberação do saque da FGTS, o 13º e as férias proporcionais. Isso. Então, e, gente, é muito importante que seja explicado isso para o funcionário. Porque o problema é esse. Aí, geralmente, depois o funcionário não sabia, ele não entende, ele fica falando, mas como que é meu aviso? Mas onde que está o meu aviso? E a multa? Por que que eu não estou recebendo? Por que que eu não consigo sacar o seguro-desemprego? Então, o mais importante é realmente esclarecer isso tudo, né, Júlia? Às vezes ele é contratado e acha que vai ter direito ao seguro, ao aviso prévio, e no final ele vai cobrar o empregador e o empregador vai, né, aí que vai explicar. Então é muito melhor mesmo na hora do contrato explicar certinho quais vão ser os direitos e deveres do safrista para ficar tudo certo, né? Tudo Bem claro. claro. Isso mesmo. Bom, Júlia, e outra dúvida que a gente recebeu foi pela questão de acidente de trabalho. Quando a gente tem um acidente de trabalho e um contrato por safra, que é determinado, como que fica nesse caso? Sendo que a gente tinha uma safra ali para ser encerrada e a pessoa teve um acidente. E aí? Então, nesse caso, o empregador vai ter que pagar estabilidade, né, pro funcionário. Ele tem sim estabilidade. O TST já decidiu através da súmula 378 que sim, o safrista ele tem estabilidade de 1 ano no caso de acidente de trabalho. Bom, pessoal, isso aí, para quem trabalha na área também sabe que esse é um grande problema na prática, porque o funcionário geralmente ele é contratado realmente para aquele período de safra. E nos casos de estabilidade, então às vezes não tem nem serviço realmente. Aí às vezes a pessoa fala, mas eu tenho que continuar com esse funcionário mesmo se eu não tiver serviço nenhum. E aí a Júlia deu a resposta aí já, né, Júlia? Sim, por 1 ano. É a súmula Por 1 ano. 378, né? E fundamento do artigo 118 da Lei 8.213. E tem até um Ó, outro gente, ponto. anota aí, hein? Outro ponto também, que às vezes as pessoas não têm conhecimento, é a gestante. Né? A gestante no contrato de safra, ela tem estabilidade ou não? Manda aí nos comentários o que vocês acham. A gestante, ela tem Pessoal, manda aí, estabilidade manda no aí. contrato de safra ou não? Comentem aí antes da Júlia contar pra gente a resposta. O que vocês acham? Gestante tem estabilidade em contrato de safra ou não? Gente, eu vou dar uma dica aqui também. Teve uma decisão recentemente que falou que gestante não tem estabilidade em contratos temporários. E aí? O pessoal tá Gestante respondendo. tem estabilidade em safra Ó, ou a não? Letícia, eu acho que tem, sim, sim. O Elias, meu esposo, sim. Ó, todo mundo tá respondendo sim. E aí? Será que tem estabilidade? Não. Ó. Então, gente, E a aí, Alana conta pra falou do nós, Júlia. contrato temporário, né? O contrato de safra, ele não é um contrato temporário. Então, essa decisão não vai se aplicar no nosso caso, né? Então,
No caso do contrato de safra, sim, a gestante ela tem estabilidade, independente do conhecimento prévio do empregador, tá? A súmula 244 do TST, inciso 1 e 3, ela fala isso para nós, que sim, a gestante ela tem estabilidade também no contrato de safra, tá? Então, no contrato temporário, não, mas no contrato de safra, sim. Bom, pessoal, isso aí que a Júlia está trazendo eu lembro quando saiu essa decisão dos contratos temporários, que aí um monte de cliente meu me mandou mensagem e falou assim, acabou, agora não tem mais estabilidade, então não vale. E aí, como a Júlia falou, o contrato de safra é um contrato por prazo determinado, não é temporário. Contratos temporários, pessoal, são aqueles contratos realizados com empresas terceirizadas, que elas são de uma atividade específica, então elas contratam esses funcionários, tem todas as regras específicas para a contratação de um temporário, que não se enquadra na questão do contrato de safra, onde é um contrato normal por prazo determinado entre empregador e empregado. Então, como a Júlia falou, estabilidade normal. E ainda essa questão que você falou, Júlia, e se a gestante, que aí geralmente acontece isso, a gestante passou um tempo, você nem sabia que ela estava grávida, o empregador, o produtor rural não sabia que ela estava grávida, era um contrato de safra, encerrou a safra, terminou, ninguém ficou sabendo, aí passa 1 ano e 11 meses. E aí essa gestante vem e fala assim, olha, eu estava grávida naquela época, eu tô com o nenenzinho aqui, e agora como que a gente vai resolver isso? E aí, Júlia? Ela tem direito à reintegração. Mas a súmula 396 do TST diz que a gente pode converter a reintegração em uma indenização substituta. Então, se a gestante, né, a grávida, voltar, sim, o produtor, o empregador, ele tem o dever de reintegrar ou pagar uma indenização substitutiva. E lembrando, pessoal, que isso é independente do conhecimento, como a Júlia já falou aqui para nós. Então, geralmente é isso, né? A pessoa fala, mas eu nem sabia, eu não tinha como chamar ela de volta. E aí, se já tiver passado do prazo para a reintegração, do prazo da estabilidade dela, né? Que são os 14 meses, pessoal, o prazo da estabilidade, que são os 9 meses de gestação e mais os 5 meses, os 4 depois do parto, mais um, né? Os 5 meses. Então, se tiver passado esse prazo, aí não tem possibilidade de reintegração quando passa. E aí é obrigatoriamente convertido em indenização substitutiva. Então, eu sempre falo, às vezes a pessoa fala, mas eu acho que não... Será que eu chamo de volta? Às vezes eu deixo ver se vai ter algum problema ou não. Se passar, né, vai ter a conversão em indenização substitutiva. Então, a gente tem que realmente ter um cuidado com essas questões. E até para proteger, a gente entende, a gestante é porque realmente, quando a pessoa está grávida, ela tem que ter essa segurança, pelo menos aqueles 5 meses depois do parto ali, né, Júlia? Outro ponto que eu acabei de lembrar, que na lei tem aquela indenização de 1/12, né? Quando finaliza o contrato de safra, quando ele finalizou normal, a lei prevê uma indenização que o empregador tem que pagar de 1/12 para o empregado. Mas, para a felicidade dos empregadores, né, a jurisprudência, a doutrina tem entendido que o FGTS já fica a cargo dessa indenização. Então, a gente entende como desnecessária a indenização de 1/12. Isso é um ponto muito importante também. Pessoal, perfeita a Júlia trazer essa... E, gente, anotem. Nossa, essa live tinha que realmente fazer a anotação dessa live. Porque todos esses pontos que a Júlia trouxe, pessoal, são realmente aqueles pontos mais delicados. Essa questão da indenização de 1/12, ela está na lei do contrato de safra. Ela fala, né, Júlia, lá na lei fala que, acho que é artigo 14. Até hoje o artigo na lei. E ele na lei não tá lá, tá como se estivesse vigente, né? Então é realmente uma questão de jurisprudência, de entendimentos, de decisões judiciais, pessoal, para quem não é da área do direito, que têm sido consolidados nesse sentido, de que o FGTS substituiu essa indenização. Então, por isso que não é mais usual. Hoje em dia é raro a gente ver quem está pagando essa indenização. Por isso que no direito a gente sempre tem que ficar muito atento às últimas decisões, né, às correntes majoritárias na doutrina, porque está ali na lei, não foi revogado, mas se tem decisões que estão entendendo de outra forma, a gente pode ir por esse caminho, né? É a mesma situação dos 6 meses, né, do contrato de safra, também está na lei, mas a jurisprudência tem entendido de outra forma. Nossa, gente, e essa questão dos 6 meses, acho que é um dos principais pontos. Porque sempre que a gente lê, e se vocês procurarem na internet, vai estar que realmente tem que ser respeitado os 6 meses.
entre um contrato e outro. Só que é por uma questão, é igual a gente falou, é uma particularidade do agronegócio. Eu tenho outra safra antes de 6 meses. E aí, como que eu vou fazer? Então, só se eu nunca puder usar o contrato de safra. Então, realmente, a jurisprudência, os juízes vêm decidindo para poder amparar essa realidade, né, Júlia, que a gente tem no agro, que não adianta a gente querer fingir que não existe. É a realidade, né? Porque às vezes a lei ela vai ficando um pouco ultrapassada e daí a jurisprudência vem para ajudar a gente na nossa realidade do agro, né? Bom, Júlia, eu vou te pedir também, se você tiver algumas dicas que você possa dar para o pessoal, de coisas que você já implementou na algodoeira, de questões que possam ajudar nesse ponto dos contratos de safra. Então, dois pontos muito importantes que foram implementados lá na algodoeira já tem algum tempo e que deu um super resultado é, primeiro, o regulamento interno. Às vezes as pessoas pensam que por causa do contrato de safra não tem que ter um regulamento interno, que é apenas já para os funcionários que estão sempre ali. Mas não, gente, o regulamento interno ele é muito importante. Na algodoeira a gente tem esse costume, faz o regulamento interno, ali tem todas as regras, né? Então, questão de EPI, questão de suspensão, advertência, tá tudo ali especificado, né? E dando ciência para o safrista. Então, quando ele vem para assinar o contrato de safra, ele recebe uma cópia desse regulamento, assina que ele recebeu, que ele tem ciência, que ele concorda com aquele regulamento, que ele vai cumprir aquelas regras. Então, se chegar no momento, por exemplo, do técnico de segurança do trabalho que fica ali no pátio cobrar algo do safrista, olha, ele tem o regulamento, né? Olha, aqui no regulamento está escrito que isso aqui vai gerar advertência para você. Então, você tem mais uma fonte, mais um embasamento jurídico na hora de estabelecer regras, de cobrar também algumas regras com o safrista. Então, regulamento interno é algo ali na algodoeira que surgiu, tem um ótimo efeito e fica uma dica aí para o pessoal. Outra dica também muito importante é que, às vezes, pelo menos na nossa realidade aqui, né, de algodoeira, colheita, beneficiamento, tem muitas pessoas com as mesmas funções, mas salários diferentes, né? E aí pode correr aquele risco de talvez um pedido de recuperação salarial, né? Nós, advogados, a gente tem que ir olhando tudo, fazendo compliance. Professora Lohane, compliance trabalhista, no curso em Cuiabá, e foi muito bom. Tenho colocado as coisas que eu aprendi em prática, viu? Então, isso aí é uma parte do compliance, né? Então, quando tiver, tem operador de máquina, um ganha uma quantia, o outro ganha R$ 500 a mais, o outro ganha R$ 1.000 a mais, aí vem alguém pedindo equiparação salarial, o que você vai falar, né? Então, a gente dividiu em cargos. Por exemplo, tem o operador 1, o operador 2 e o operador 3. Então, o operador 3 é aquele que ele já tem mais de 10 anos de experiência, que ele tem mais de 10 cursos. Então, você, aí, de acordo com a sua realidade, você estabelece, né? Então, aqui, o operador 3 ele vai ter que ter esses requisitos. O operador 2, esses requisitos. O operador 1, e assim sucessivamente. Isso vai determinar, então, os salários deles, né? Então, se algum dia surgir um risco, alguém me pedir uma equiparação salarial, você está tranquilo, porque você tem ali as suas regras na empresa, determinado para cada cargo, né? Não está todo mundo na carteira com o mesmo... Porque esse é o problema. Todo mundo como operador de máquina e cada um com um salário diferente, né? Então, isso aí ajudou ali a nivelar, sabe? Não, adorei as suas dicas, Júlia. Eu sou suspeita porque eu também, para mim, o regulamento não, eu falo que é quase impossível a gente trabalhar e fazer um trabalho de compliance sem um regulamento, né? Mesmo, e isso é engraçado, pessoal. Às vezes as pessoas pensam assim: mas esse regulamento, isso aí é importante porque a algodoeira da Júlia é um negócio grande. Lá é enorme, lá tem muitos funcionários, então para lá é importante, mas para mim não. E mesmo em produtores pequenos, né, Júlia? Mesmo quando a gente fala de pequenos produtores rurais, esse regulamento realmente pode fazer diferença. Por essas questões que a Júlia trouxe, a questão do controle, das advertências, a pessoa saber o que ela pode, o que não pode fazer, quais que são as normas da empresa. Então, isso ajuda realmente muito, né, Júlia? Quem trabalha vê a diferença. Sim, e até não só no agro, né? Qualquer empresa, eu sempre indico, sempre faço um regulamento interno e distribuo para todos os funcionários, eles assinam dando ciência, que faz toda a diferença mesmo. E até é uma coisa, eu gosto muito de fazer isso. Quando a gente vai fazer a integração, geralmente com os clientes, e apresentar o regulamento, a gente costuma aproveitar também para trazer os apontamentos principais sobre o contrato de trabalho. Então, aquele já é um momento que dá para você esclarecer também sobre essas particularidades que a gente falou hoje, né, Júlia? Do contrato de safra, todas essas questões dos prazos, de quando tiver a rescisão,
todas essas questões mais específicas aí, né, Júlia? Com certeza. Bom, eu adorei essas dicas. A questão das funções também é muito importante. Como você falou, gente, tudo isso que a Julia está trazendo é uma realidade do agro. É muito comum a gente ver isso, né, Júlia? Às vezes, muitos funcionários, mesma função, e salários diferentes. Então, mesma nomenclatura na carteira. Então, realmente tem que ter um cuidado com essas questões. E essas são ótimas formas de solucionar isso, né, Júlia? Sim, com certeza. Eu agradeço pela oportunidade, viu? Foi um prazer bater esse papo com você a respeito do contrato de safra. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço por tudo que eu tenho aprendido com você, né? Desde que a gente se conheceu lá no curso em Cuiabá, a gente criou uma amizade e isso tem sido muito bom para mim. Muito obrigada, viu? Ah, Júlia, que isso. Eu que agradeço muito. Eu fiquei muito feliz de ter aqui hoje. A gente conversou mais cedo, adorei. Desde o dia que eu te conheci, que a gente se conheceu lá no curso, eu adorei você. Eu falei com o Luiz, falei, nossa, ela é um amor de pessoa. Adorei mesmo você. Achei que a gente já se deu super bem, né? Então foi um prazer enorme te Verdade. receber hoje. E as duas Antes da... amam o trabalhista, né? A gente já está na melhor área, né, Júlia, do agro, então. Sim, é verdade. Bom, a Beatriz está perguntando aqui se a gente pode deixar descritos os artigos, as leis e as jurisprudências citadas. Bom, a gente vai deixar essa live, eu vou combinar com a Júlia que a gente vai deixá-la disponível pelo menos por 24 horas. Pode ser, Júlia? Para quem não viu, Pode poder sim. assistir. E aí a gente coloca, a Júlia me manda, né, Júlia? E a gente coloca Tá, eu na mando. legenda da live os Sim, com artigos, certeza. os fundamentos que foram falados. Bom, pessoal, e assim, a Júlia trouxe algumas dicas, então só para a gente encerrar, eu também vou trazer uma dicasinha aqui sobre os contratos de safra. Se vocês ainda tiverem alguma outra pergunta para a gente esclarecer, pode mandar aqui que a gente ainda finaliza com essa pergunta, né, Júlia? Eu vou E falar um um ponto. oi pra Mari. A Mariana, a gente trabalhou juntas na Alvodoeira por 4 anos. Também é muito importante para mim, aprendi muito com ela. A Lei, Ai, que Davi legal! também. Gente, quantas pessoas que são muito importantes para mim estão assistindo. Obrigado, viu, gente? Fico Todo super mundo te feliz. assistindo aí, Júlia. Bom, Julia, eu Então, queria agradecer muito, viu? Eu achei incrível o conteúdo que você trouxe. Como eu falei, todos esses pontos, eles fazem parte da realidade do agro. E, assim, igual eu falei, se a gente, todo mundo que assistir aqui, fizer anotação disso e usar no dia a dia, pessoal, essa é a minha dica. Aproveitem esse conteúdo que a Júlia trouxe aqui, que isso faz muita diferença para qualquer produtor rural, qualquer negócio aí na área do agronegócio, né, Júlia? sim, com certeza. Bom, Júlia, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer enorme te ter aqui hoje. Foi um presente mesmo. Eu adorei estar aqui com você, ainda mais falando sobre esse tema que eu sou apaixonada, né? Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje, viu? Parabéns Ai, pelo eu conteúdo aí, foi agradeço. incrível. Muito obrigada, viu? Deus abençoe todos vocês. Eu agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço, a gente que agradece ter você na Ábreda com a gente, na nossa família Ábreda. Pessoal, super beijo para todo mundo que acompanhou a gente aí, né, Júlia? Um monte de gente E querida para a Júlia, vários outros sim, é verdade. advogados também, produtores também, muita gente aqui acompanhando. Muito obrigada, pessoal. A gente vai deixar disponível, então, 24 horas para vocês. Super beijo, Júlia. Obrigada, viu? Muito Tchau, obrigada. tchau. Obrigada. Beijo, tchau, tchau.